As fake news podem até terem se popularizado agora, mas elas já existem há muito tempo. O jornal Notícias Populares, de circulação da capital paulista, ganhou fama devido às suas manchetes sensacionalistas. O periódico ficou em circulação desde 1963 até 2011. No entanto, foi em 1975 que ele atingiu seu auge, com uma notícia um tanto quanto questionável. Era um domingo, dia das mães, e a capa do jornal trazia a seguinte manchete: nasceu o diabo em São Paulo. Bebê com chifres, rabo e falando. Com uma manchete dessas, é claro que atrairia muitos leitores curiosos para saber o que exatamente era o tal bebê diabo. A notícia falava sobre o nascimento de um bebê na cidade de São Bernardo do Campo, no ABC paulista. O suposto filho do diabo teria nascido com chifres, pelos, rabo e falando. E mais, a criança já teria nascido xingando os médicos, enfermeiros e a própria mãe. Mesmo parecendo um claro exagero, a notícia se espalhou e gerou uma enorme comoção entre as pessoas. O bebê diabo, assim ficou conhecido, transformou-se em literatura de cordel, filmes, documentários e deu origem a inúmeras publicações fantasiosas. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. As fake news parecem ter vindo para ficar. Essas notícias falsas sempre existiram, mas ganharam mais força nos últimos anos com as redes sociais, quando as campanhas eleitorais se tornaram marcadas por ações de guerrilha e táticas de desinformação. Compra e venda deliberada de dados, uso de bots e táticas com algoritmos matemáticos que mais parecem coisas de filmes. Uma das fake news mais legais de todos os tempos foi criada como uma espécie de novela bizarra no famoso jornal A Notícia. Em diversas edições, o jornal Notícias Populares deu conta de um bizarro acontecimento. Havia nascido um bebê diabo no Brasil. Para se ter uma ideia do que foi a comoção por conta da notícia, não restaram quase que nenhum exemplar do jornal nas bancas do primeiro dia. E não foi uma notícia única. Começava ali a saga do bebê diabo, que ocuparia o espaço do jornal por 25 dias ininterruptos. O total de ocupação do fato, na média, foi de 37 dias no total, o que foi especialmente bom para o jornal, que tinha tiragem de 80 mil exemplares por dia. Depois da notícia bombástica, esse número subiu para 200 mil. Cada dia, uma nova notícia contando como o bebê diabólico teria nascido. Mas o foco definitivamente era sua aparência peculiar, bizarra e muito parecida com a ideia de que foi criada pelo diabo. De acordo com o relato, o bebê tinha um temperamento tão agressivo que teria ameaçado de morte todos que estavam na sala quando ele nasceu, porque aparentemente a luz do dia o incomodava. Continuando com a saga, outra reportagem falava sobre o desaparecimento do bebê diabo. Depois de causar um verdadeiro tumulto no hospital, o bebê teria saltado pela janela no 3º andar. Posteriormente, teria fugido andando. Durante um mês, várias aparições da criança foram relatadas pelo jornal e pela população. Em um país tão tradicional e religioso como é o Brasil, a notícia causou uma agitação, principalmente entre as pessoas mais simples. Essas mesmas que juravam ter visto o filhote do demônio ou terem conhecido alguém que viu. A história do desaparecimento do filho do demo mudou completamente a rotina dos moradores da região da ABC Paulista. Por algum tempo, qualquer desavença que acontecia era atribuída ao bebê. Os pais não deixavam mais os filhos brincarem na rua. Todo mundo se trancava em casa mais cedo.
Não demorou para que alguns fanáticos religiosos entrassem em ação, prometendo acabar com o bebê diabo. Isso porque as histórias do jornal contavam que a criança teria infernizado padres e rituais religiosos. Em meio a toda essa confusão, o jornal continuava a adicionar novas informações sobre o bebê. O pai seria um fazendeiro de Marília, a cidade do interior de São Paulo, que não tirava o chapéu em hipótese alguma, pois ele escondia os seus chifres. A mãe seria culpada pelo bebê ser o diabo. Segundo o suposto médico entrevistado pelo jornal, a mãe teria se referido ao bebê como diabo várias vezes durante a gravidez e que, por esse motivo, ela teria enviado uma carga de energia negativa na criança. Outras lendas retornam por vez ou outra, como a gangue do palhaço e a loira do banheiro, mostrando que essa não é a única história não resolvida. Mas do que efetivamente provar se esses casos existiram ou não, coisas que parecem impossível dado ao grau de esquisitice alcançado, é pensar no porquê de sua manutenção. Os que dizem ter presenciado as situações insólitas o afirmam com uma certeza voraz, daquelas loucas para consumir a próxima lenda que chegar. Dentre esses entrevistados estão enfermeiras, taxistas, caminhoneiros e jornalistas, pessoas que circulam na rua, ambiente propício para que essas lendas nasçam e reverberem. Fantasia ou não, as lendas funcionam como fusões sociais, nos permitem falar sobre o medo, o estranho, o fora da ordem, sem ter que efetivamente dizer que, na verdade, procuramos o que nos une enquanto moradores de um mesmo espaço. E então, como no passe de mágica, a notícia sumiu, tudo se acalmou. É como se tudo não passasse de um pesadelo ao qual fomos acordados e a ameaça evapora. Ou evapora ou derrete. Diante a construção de um novo medo, uma nova paranoia que você só saberá se ler no jornal. Queda do dólar, greve, crise, subida do dólar, caos político, ameaça de guerra nuclear. E assim vamos nós, de monstro em monstro, reféns de nossos temores, limitados ao mito platônico da caverna, circunscritos à nossa Matrix, edificada no pânico e medo que produzem a falsa necessidade de mais informações, que são construídas a qualquer custo, numa tentativa desesperada de recuperar uma relevância inevitavelmente perdida. Saudade do tempo em que o nosso maior medo era um recém-nascido com chifrinhos.